Tenho 34 anos, tive 3 filhos e aprendi uma coisa com isso, uma coisa valiosa com isso. Eu aprendi que eu perdi a minha vida e que isso é uma coisa boa. Eu aprendi que com 3 filhos, a gente aqui em casa começou a viver o verdadeiro evangelho. E o que tudo isso significa? Basicamente, Jesus diz algumas vezes que o primeiro será o último, né? E o último será o primeiro. Muitas vezes na minha vida, aliás, eu diria que a maioria das vezes na minha vida, o primeiro da minha vida sempre fui eu. E normalmente assim com outras pessoas também. A gente sempre pensa em nós mesmos primeiro e depois a gente pensa no próximo. Agora eu vou te falar, quando chega o terceiro filho, você é a última pessoa na sua vida. Agora você na sua vida precisa servir os outros, você precisa servir quase que integralmente os seus filhos e também, lógico, a sua esposa. E é isso que um bom líder faz na sua casa, né? E é claro que o único bom líder de verdade é Cristo Jesus, aquele que veio aqui e serviu a todos também, nesse sentido. Quando a gente também vai servir ao próximo dessa maneira, a gente está imitando a Cristo. Essa foi a minha gloriosa lição, né, que Deus me deu. Mas existe um ponto aí também importante da gente colocar aqui, que muitas pessoas dizem, né, quando eu tiver um filho, eu não vou poder mais fazer X, Y, e isso não é verdade. Aliás, eu diria que é até melhor quando você tem um filho, você fazer coisas junto com eles que você não imaginava fazer. Por exemplo, um dos grandes argumentos de vários ateus e infelizmente até dentro da igreja evangélica existe isso, é que se eu tiver filhos eu não vou poder viajar com tanta frequência, né? E essa parte da frequência até pode ser que seja verdade, mas quando você viaja com seus filhos, é a melhor coisa que você pode fazer. A viagem não se resume a você mesmo, mas se resume a você mostrar o mundo aos seus filhos, a mostrar a natureza, a mostrar aquilo que Deus criou. E essa é a beleza do Evangelho, quando você serve os outros assim, dessa forma, apontando para Deus. E é uma obra que Deus fez em nossas vidas que, assim, eu fico sem palavras. Outro argumento que as pessoas vão ter é, os filhos são muito caros, né? E isso vai depender, né, do seu jeito de viver. Eu acho que quando a gente tem filhos, ou então muitos filhos, né, porque hoje em dia 3 filhos são considerados muitos filhos, né, que a gente aprende a administrar melhor o dinheiro. Porque, novamente, antes a gente só tinha a nós mesmos. Então a gente gastava com bobagem, a gente gastava para o nosso ego, para o nosso orgulho. E agora a gente economiza. E tá tudo bem ter uma vida mais simples, ainda mais adicionando a felicidade de ter um filho ao seu lado, ou 2 ou 3. E eu diria ainda mais que Deus tem nos abençoado com filhos, nesse sentido até. Eu não saberia como me virar financeiramente para ter um filho. Quando eu tive a minha filha, né, a primogênita. Quando eu tive ela, a gente não estava bem financeiramente. E Deus supriu. Ele me deu um outro emprego. Logo depois do nascimento dela, a gente conseguiu fazer uma obra em casa que também foi super corrida. Gastei muito dinheiro ali, a gente não sabia como ia ficar e Deus me deu uma promoção. O segundo filho nasceu, foi quase a mesma história, né? Eu consegui um outro emprego para ganhar 50% a mais do que eu estava ganhando. Foi inesperado também, foi um emprego que veio do nada. O terceiro filho, a mesma coisa basicamente aconteceu. Até brinco, né? Digo assim, vamos ter mais filho porque eu vou ser mais promovido ainda, né? Até ser CEO, de repente, de uma empresa, né? Mas, lógico, é brincadeira. Mas a gente vê que Deus vai suprindo as necessidades. Uma outra coisa que a gente tem que aprender com os nossos filhos é essa necessidade de aguardar em Deus. E muitas vezes a gente não sabe como vai lidar com as coisas financeiramente. Então, acredito que essas foram as lições mais preciosas que eu aprendi sendo pai de 3. E se você me perguntar, você quer mais um? Eu quero mais um. Eu quero mais um. E novamente, às vezes, lógico que, graças a Deus, agora a gente está
um pouco mais confortável. E eu diria ainda mais, né? Porque a gente tem uma vida relativamente fácil aqui na Holanda por ser um país que traz essa qualidade de vida. Eu admiro muito, mas muito mesmo, os pais aí no Brasil, que eles têm muito mais fé do que a gente, muito mais força, muito mais perseverança do que a gente em continuar tendo esses filhos, né? Mas sim, eu gostaria de ter mais um filho. Seria uma outra bênção na nossa vida. Eu sempre penso assim, quando a gente está tendo um filho, é mais uma possibilidade que Deus deu pra gente criar, né? Esse galho, assim, na nossa linha genealógica. É assim que se fala? Eu não sei. Gente, meu português é péssimo falando nisso, tá? Eu moro há 21 anos aqui na Holanda, eu tenho 34, então façam as contas. A última aula de português que eu tive foi aos 12 anos, então me perdoem aí pelos meus erros. Eu sei que eu cometo muito quando eu vou conjugar verbo e tal. Quando eu trabalho assim nas coisas, na escrita assim, eu sou bem melhor, né? Mas assim, quando eu vou falar, às vezes é uma coisa sem noção, assim. O que eu tava falando? Então Deus dá a oportunidade de a gente criar um novo DNA, cara. É surreal isso. E vai ser uma nova família, talvez um novo sobrenome, entendeu? Tipo, isso é doido de pensar. Eu sempre pensei em ter filhos e até muitos filhos, até mesmo quando eu era adolescente, quando eu era ímpio, quando não queria saber de nada e tal. Por esse fato de pensar no futuro, eu acho que falta isso hoje, né? A gente pensar no futuro dos nossos filhos, o nosso futuro, como é que vai ser. Ter essa companhia, né? Ter essa amizade com seus filhos é uma coisa impagável, vale muito mais a pena, né? E as pessoas tendem também a pensar em filhos, quando a gente fala assim, a gente tem 3 filhos, dá muito trabalho, não sei o que e tal. E aí, sim, claro, tem perrengue, tem gambiarra. A gente não tem carro, a gente nem tem carro. Então, assim, é claro que essas coisas acontecem, faz parte da vida, gente. Esperar uma vida tranquila, mansa aqui é esperar uma vida sem graça, cara. Sem graça. Não tem graça nenhuma em ter uma vida pacata, sem nenhum acontecimento, sem nada. E isso te humilha também, né? Isso é muito bom pra gente, porque a gente é um ser muito orgulhoso, né? Então a gente precisa dessa humilhação para lembrar de quem nós somos, de quão pequenos nós somos, né? As pessoas só conseguem enxergar os filhos até os 5 anos de idade. Parece que é isso que acontece no cérebro da pessoa. Quando você fala assim, eu tenho 3 filhos, a pessoa só consegue enxergar aquele bebezinho, né, que só faz as suas necessidades e que não dorme e que, enfim, toda aquela coisa, né? E só consegue até os 5 anos. Depois disso, a pessoa parece que é cega. Ela não sabe ver o futuro, ela não sabe enxergar lá na frente e pensar assim, poxa, eu vou ter um companheiro, eu vou ter uma companheira, eu vou ter alguém que me ama de verdade, sabe? E aí você pode jogar, mas você não sabe se ele vai te amar, se ela vai te amar. É uma questão de consistência, de criação, né? De você acreditar na palavra de Deus. Tantos e tantos versículos de provérbios que prometem isso, não é verdade? Então, é uma questão de fé. Eu tenho muita confiança em Deus de que os nossos filhos vão seguir as veredas antigas também. A gente faz aqui os cultos domésticos, a gente faz orações com ele, a gente, enfim, a gente segue os conselhos daquelas pessoas que têm filhos mais velhos que estão no Evangelho. Então, assim, não é pragmatismo, mas é uma questão de fé. É uma questão de fé. É basicamente isso. É muito interessante você ver isso acontecer com seus filhos. Quanto mais o tempo passa, novamente, as pessoas só enxergam até os 5 anos, né? Mas, como meu cunhado já me falou, né? Parece que aos 5 anos liga a chavinha, assim. A criança começa a ter mais a personalidade dela, começa a se comunicar melhor, começa a se expressar de forma bem mais robusta, assim, bem mais ampla. E é bem interessante isso, porque isso te ajuda muito e te ajuda a entender a conexão que você tem com seu filho e com sua filha. Claro, tem os perrengues, tem as gambiarras, tem tudo que uma vida normal tem, mas as crianças crescem. As crianças crescem. Eu não tenho muito medo, né? Porque todo mundo fica falando de adolescência. Eu não tenho tanto medo assim da adolescência, uma vez que você cria
os teus filhos na palavra de Deus. Eu não estou falando que a adolescência vai ser um período super fácil, não. Mas também não tem que ser, cara. A gente não veio pra cá pra ter uma vida fácil. Eu acho tão irônico a pessoa viver para ter uma vida fácil, sabe? Sendo que a Bíblia completamente contradiz isso em todas as formas. Então, eu vejo que quanto mais a gente aceita essa vida, vamos dizer assim, né? É complicado, difícil, que mais Deus vai sustentando a gente, mais Deus vai fazendo a gente crescer de tantas formas, sabe? Mais Deus protegeu a gente, supriu todas as nossas necessidades e nos deu muito mais do que a gente necessitava. Eu acho até estranho viver nesse conforto de agora. A gente está passando por um período muito calmo em nossas vidas, na verdade. E pode imaginar com 3 filhos pequenos, né? Parece surreal isso, mas claro que a gente tem, às vezes, algumas tribulações e recentemente a gente teve uma e a gente agradeceu a Deus por isso. Agradeceu a Deus pela tribulação, porque estava uma calmaria total por muito tempo. E a gente agradeceu por isso, porque você vê que é Deus novamente provando a sua fé, te cobrando, né, a sua oração, ou te conduzindo a sua oração, acho que é um termo melhor, né? Porque a gente se sentiu compelido, assim, no bom sentido, em orar, sabe? Em agradecer a Deus por aquilo. E Deus honrou o seu nome também. Hoje a gente passou por essa tribulação, foi literalmente hoje. E a gente recebeu a resposta de Deus e tá tudo bem, né? Então foi uma bênção, foi uma bênção. E mais uma vez Deus cuidando de nós nesse sentido. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal e confira aí os próximos vídeos que eu vou deixar aqui para vocês, beleza? Valeu, fiquem com Deus.